Você vai sobreviver aos últimos dias? Demos atenção ao irmão Luiz Felipe. Região noroeste da Sumatra, Indonésia. Logo em seguida, cerca de 30 minutos depois, um grande tsunami, com ondas com mais de 3 metros de altura, atingiram novamente a ilha, destruindo as casas daquele povoado. Mas dos 78 mil habitantes daquela ilha, sabem quantas pessoas morreram? Apenas 7 pessoas. Mas por que tão poucas pessoas morreram em 2 catástrofes naturais tão poderosas, uma atrás da outra? A resposta? Os moradores daquela ilha, a ilha de Simeulue, estavam atentos aos sinais de que haveria um tsunami. Os moradores comentam que quando a maré estava recuando mais do que o normal, imediatamente eles subiram aos montes para salvar suas vidas. Bem, o que nós aprendemos, irmãos, por recapitular esse triste incidente que aconteceu em 2004, nesta ilha? Este incidente nos lembra de uma verdade que nós já conhecemos muito bem. Dar atenção a sinais significa a nossa vida. Muitos dos que estão presentes aqui hoje nesse discurso entendem tão bem essa verdade que vivem de acordo com ela, vivem de acordo com os últimos dias desse sistema de coisas em que vivemos. Muito mais do que isso, muitos de vocês que assistem, se não todos, ajudam outras pessoas a identificar que, de fato, a Bíblia nos dá sinais que apontam para muito em breve a destruição desse sistema de coisas. Mas ainda assim, muitos de nossos irmãos têm tido dúvidas acerca desse assunto. Muitos, com o passar do tempo, têm perdido o senso de urgência nessa verdade tão importante. Alguns têm se perguntado: será realmente que estamos nos últimos dias? Será que algo vai mudar? Será que o fim virá? Talvez essa seja até mesmo uma dúvida que você aqui presente tenha. Você é um estudante da Bíblia, você é um visitante nosso. Por isso, esse discurso, antes de responder a pergunta principal dele, será que você vai sobreviver aos últimos dias? Esse discurso, primeiro, vai fortalecer a sua e a minha confiança nessa verdade tão importante. Sim, estamos nos últimos dias desse sistema de coisas. Ou, como muitos já dizem, o último dia, os últimos minutos, deste mundo mau que vivemos. Então, nós vamos fortalecer a nossa convicção para depois recapitularmos o que precisamos fazer para sobreviver aos últimos dias. Isso vai ajudar não só nós, que já somos testemunhos de Jeová há algum tempo, mas também você, que é nosso convidado especial ou estudante da Bíblia. Quando se fala sobre os últimos dias, não se tem como não falar do Senhor Jesus. Jesus foi um dos primeiros a mencionar os últimos dias da cidade de Jerusalém. E nós vamos recapitular alguns detalhes da profecia que Jesus fez acerca de Jerusalém, lá em Mateus capítulo 24. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 24. Deixe, por favor, ela aberta, pois nós vamos recorrer a ela para tirarmos aqui algumas lições. Primeiro, vamos ao contexto. O versículo introdutório de Mateus 24 mostra Jesus, possivelmente olhando ali para o templo de Jerusalém com os apóstolos, e Jesus ele fala que Jerusalém seria destruída. Isso causa uma certa confusão nos apóstolos. Imaginem, Jerusalém era o centro da adoração de Deus no passado. Os apóstolos então não conseguem entender por que aquela cidade tinha de ser destruída. Então, no versículo 3, os apóstolos pedem a Jesus sinais de que aquela cidade seria destruída. Por favor, deem atenção à resposta do Senhor Jesus. Vamos ver agora Mateus capítulo 24, os versículos de número 6 a 8. A Bíblia diz: vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerras. Cuidado para não ficar apavorados, pois essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá falta de alimentos e terremotos um lugar após outro. Todas essas coisas são o começo das dores de aflição. Então notem que Jesus, de maneira muito explícita,
dali os apóstolos os sinais que antecederiam a destruição de Jerusalém. Agora a pergunta é, será que as palavras do Senhor Jesus se cumpriram? Em seus mínimos detalhes. A arqueologia moderna, nos nossos dias, comprova a veracidade das palavras de Jesus. Por exemplo, o Senhor Jesus falou sobre guerras. Gália, Armênia, norte da África e até mesmo Judeia tiveram conflitos civis e étnicos entre os anos de 39 a 66. O Senhor Jesus fala a respeito de terremotos. Pompeia, Creta e Ásia Menor tiveram grandes terremotos. Em 62 era comum. Inclusive, falando da região da Pompeia, acredita-se que até hoje existem destroços desse terremoto que atingiu essa cidade no ano de 62. Jesus fala de fome. Roma, Grécia e Egito enfrentaram uma grande fome que é até mesmo mencionada na Bíblia, no ano de 42. Então notem que poucos anos depois, as palavras de Jesus já começaram a se cumprir. Mas e Jerusalém? De fato era ela que vai ser destruída, né? Como estava Jerusalém? Bem, Jerusalém estava em repentina paz. Nada poderia ultrapassar aqueles muros. Nada poderia fazer algum mal aos judeus que moravam dentro de Jerusalém. Era esse o pensamento deles. Eles estavam seguros. E é interessante que isso é verdade, porque se você passar novamente os olhos, em Mateus capítulo 24, versículo 6, Jesus disse que os cristãos ouviriam falar de guerras, de doenças, de fome, de terremotos. Então eles não precisariam passar diretamente por essas coisas para discernir que Jerusalém seria destruída. Então, enquanto essas coisas estavam acontecendo, Jerusalém tinha certa medida de paz. Mas tudo mudou repentinamente. A história bíblica, confirmada mais uma vez pela história, os eruditos modernos, né, nos nossos dias, os arqueólogos, comprovam que em 66 era comum um grupo de judeus rebeldes, chamado de zelotes, iniciaram uma rebelião dentro de Jerusalém. Essa rebelião ela foi tão feia, causou tanto estrago para a cidade, que Sérgio Galo, governador da época, enviou mais de 30 mil soldados para conter essa rebelião. E não parou por aí. Alguns anos depois, a história conta que um outro exército romano, o exército do general Vespasiano, um exército de mais de 60 mil soldados, foi em direção a Jerusalém para destruí-la, assim como o Senhor Jesus mencionou. E de fato isso aconteceu. Em 70 era comum, o exército do general Vespasiano cercou Jerusalém e destruiu completamente aquela cidade. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas, inclusive cristãos, morreram naquele ataque. Mais de 97 mil deles que sobreviveram foram vendidos como escravos. Então vejam que as palavras do Senhor Jesus se cumpriram em seus mínimos detalhes. E é esse o motivo de nós estarmos considerando a profecia de Mateus 24. Porque considerar o que Jesus mencionou sobre os últimos dias daquele sistema dá em nós uma confiança, ou aumenta a nossa confiança nas palavras de Jesus. Dá a nós a certeza de que tudo o que o Senhor Jesus fala, de fato, se cumpre. Mas não é só por isso que nós estamos considerando essa profecia de Mateus 24. Esse é apenas um motivo, fortalecer nossa confiança nas palavras de Jesus. Mas a consideração breve que fizemos de Mateus, capítulo 24, ela também é importante para nós por outro motivo. Mateus, capítulo 24, também está se cumprindo em nossos dias. E por que nós, as testemunhas de Jeová, temos tanta certeza que as palavras de Jesus estão se cumprindo em nossos dias? Bem, aí para você que nos visita entender, você que é um estudante da Bíblia, né, um visitante, é comum que a Bíblia ela fale de profecias que têm dois cumprimentos. Um cumprimento inicial no dia em que no período, nos dias em que essa profecia foi feita, e um cumprimento secundário em dias mais à frente, um cumprimento final em anos mais à frente. As palavras de Jesus são desse tipo de profecia que tem dois cumprimentos. Tiveram um cumprimento inicial em 70 era comum, quando Jerusalém foi destruída, e estão tendo cumprimento em nossos dias, a qual a Bíblia aponta
como sendo os últimos dias. Mas por que temos certeza disso? Vamos considerar brevemente duas profecias que complementam a profecia de Jesus de Mateus 24. Você verá que, assim como um quebra-cabeça de várias partes, que quando está completo nós conseguimos ver a imagem geral, as profecias da Bíblia, quando estão juntas, nos ajudam a entender essa verdade importante dos últimos dias. E agora nós vamos ver dois pedacinhos desse quebra-cabeça, que de fato é a Bíblia, ou duas profecias que complementam as palavras de Jesus de Mateus 24. A primeira profecia que nós vamos considerar foi dada pelo apóstolo João. Então a Bíblia fala que o apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Pátimos, por volta ali do ano 95, o Senhor Jesus começou a dar visões para o apóstolo João. Essas visões foram escritas no livro pelo apóstolo João, que nós chamamos de Apocalipse. Em uma dessas visões, veja que interessante o que João viu. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6, e vamos dar atenção ao versículo de número 2. Apocalipse, capítulo 6, o versículo de número 2, a Bíblia diz: E vi um cavalo branco, o que estava montado nele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para completar a sua vitória. Então notem que Jesus deu a João a visão de um cavalo branco, de um cavaleiro. É claro que isso não era um cavalo literal, era uma coisa simbólica, que representava o próprio Senhor Jesus. Então, quando a Bíblia fala deste cavalo branco, ela está, na verdade, falando de Jesus na posição de rei do reino de Deus. Outras profecias bíblicas mostram que, desde 1914, Jesus tem reinado o reino de Deus desde os céus. E é nesse ano em que essa profecia, mencionada aqui por João, nessa visão, começou a se cumprir. Começou a se cumprir, então, simbolicamente, com o cavalgar deste cavalo branco, ou seja, com Jesus reinando desde os céus em 1914. Mas a visão continua. Nessa visão, Jesus disse que enquanto ele estivesse reinando como rei, outros 3 cavalos simbólicos iriam como que seguir o seu governo. João deve ter visto uma imagem ou uma visão semelhante a essa imagem que vamos ver a seguir. João ao todo viu então 4 cavalos. João viu o cavalo branco, a qual nós vimos que representa Jesus como rei do reino de Deus. Depois João viu um cavalo vermelho, um cavalo preto e um cavalo descorado. Bem, o que representam simbolicamente esses outros 3 cavalos e cavaleiros que cavalgam com o Senhor Jesus? A resposta: exatamente as mesmas coisas mencionadas por Jesus em Mateus capítulo 24. Por exemplo, o cavalo vermelho representa as guerras. Assim que Cristo foi entronizado rei, tivemos a grande Primeira Guerra Mundial. Estima-se que desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo já passou por mais de 246 conflitos armados, em mais de 151 países. Estamos atualmente em um grande conflito armado, uma guerra entre Rússia e Ucrânia. O segundo cavalo representa a fome. A fome no século XX matou mais de 70 milhões de pessoas. Assim como houve fome lá no primeiro cumprimento, houve também em nossos dias, ou há em nossos dias. E por fim, o 4º cavalo, o cavalo descorado, representa a morte. Milhões de pessoas têm morrido todos os dias, por vários motivos, assim como também aconteceu no primeiro cumprimento. Então notem que as palavras de Jesus dadas nessa visão ao apóstolo João nos dão a confirmação de que Jesus, quando disse as palavras de Mateus 24, também estava profetizando para os nossos dias. Mas talvez alguém possa dizer: será que Jesus não estava apenas transmitindo ou relembrando a João o que aconteceu no ano de 70? Bem, poderia ser uma possibilidade se não fosse o fato de que esta visão que acabamos de ver na imagem ocorreu 25 anos depois da destruição de Jerusalém. Será que faria sentido o Senhor Jesus fornecer uma profecia, algo futuro, de algo que já tinha ocorrido? Realmente não. De fato, Jesus estava se referindo
aos nossos dias, aos últimos dias que iniciaram desde 1914, com ele mesmo entronizado como Rei do Reino de Deus. Veja agora a segunda profecia de nosso discurso, que nos ajuda a ver para os nossos dias como os últimos dias. Essa profecia é bem conhecida por nós. Ela está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Abra, por favor, sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, e vamos ver juntos o contexto do versículo 1. Dessa vez, 2 Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, uma carta a Timóteo, a Bíblia diz: Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. Então, Paulo, ao escrever a Timóteo, disse que haveria um período em que os dias seriam difíceis de suportar, tempos críticos. Sabe o que é interessante nessa expressão que Paulo usou, tempos críticos? É que ela vem de uma expressão grega, kalepos, que significa tempos ferozes. E é mais curioso ainda que Paulo tenha usado essa expressão nesse versículo, porque Paulo escreveu isso enquanto estava em Roma. E Roma é conhecida por ser uma das potências mais cruéis e maldosas da história da humanidade. Os romanos gostavam de ver sangue. Os irmãos devem lembrar, por exemplo, os presentes, que em Roma existia a Batalha dos Gladiadores, né? 2 pessoas que lutavam até alguém morrer. Mas Paulo disse para Timóteo que em outro período haveria tempos ferozes, talvez até mais ferozes do que eles estavam vendo. E que período é esse que Paulo estava falando? Porque a Bíblia fala de muitos períodos de últimos dias. Últimos dias lá nos dias de Noé, últimos dias de Sodoma e Gomorra. Como é que nós vamos entender que últimos dias é esse a que Paulo se referia? Bem, um estudo mais profundo do versículo 1 de 2 Timóteo nos leva a uma profecia muito conhecida também por nós. Uma profecia feita pelo Senhor Jesus. Jesus, quando fez a profecia do trigo e do joio, usou a mesma expressão que Paulo para se referir a tempos ferozes que aconteceriam quando os cristãos de mentira, comparados ao joio, estivessem misturados aos cristãos de verdade, o trigo. Jesus, nessa ilustração que ele contou, disse que quando eles estivessem juntos, haveriam tempos ferozes. Ou seja, o apóstolo Paulo, sob inspiração divina, estava complementando a profecia do Senhor Jesus do trigo e do joio. Ele estava, de certa forma, nos avisando como seriam as pessoas quando houvessem maus cristãos ou cristãos de mentira. Então, com esse contexto em mente, e sabendo que isso começou a partir de 1914, veja agora o que Paulo disse que aconteceriam com as pessoas. Vamos ler juntos os versículos de 2 a 5 de 2 Timóteo 3. Pois os homens só amarão a si mesmos, amarão dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus. Notem o versículo 5. E manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Não é exatamente o que estamos vendo hoje? Em um período em que os cristãos, ou os que se dizem cristãos, aqueles que dizem que são devotos a Deus, praticam exatamente o que Paulo mencionou nesses versículos? São orgulhosos, são amantes do dinheiro, são desleais, mas ainda dizem que servem a Deus. Não é exatamente isso que estamos vendo em nossos dias? Assim, irmãos, não temos dúvida de que Paulo é mais um que foi usado por Jeová para nos dar a convicção de que estamos nos últimos dias desse sistema de coisas. E a Bíblia como um todo, como já foi destacado, é um quebra-cabeça, né? Um estudo mais profundo da Bíblia vai aumentar ainda mais a sua convicção nessa verdade tão importante que significa a nossa vida. Bem, uma vez então que nós estamos com a nossa fé fortalecida, por relembrar aqui alguns pontos que nos dão a certeza sobre os últimos dias, chegamos à pergunta principal de nosso discurso. Você vai sobreviver aos últimos dias? Sem sombra de dúvida, o desejo de todos nós é responder sim a essa pergunta, né?
E todos os que estão presentes aqui hoje nessa reunião já estão demonstrando, de certa forma, em ação, que querem sobreviver aos últimos dias. E só por estarem atentos a esses lembretes de Jeová, já estão de parabéns por isso. Mas a resposta direta à pergunta de nosso tema é depende. Depende de cada um de nós. Depende das nossas ações. Depende se nós vamos continuar nos esforçando para agradar a Jeová e fazer a sua vontade. Por isso que agora, esse discurso ele vai nos dar 2 lembretes que vão nos ajudar a fazer uma autoanálise sobre nós mesmos. Essa autoanálise, por sua vez, vai nos ajudar a ver se nós estamos num caminho que conduz à salvação, que se nós vamos sobreviver de fato aos últimos dias ou ao último dia deste mundo mau. Então vamos ver aqui 2 coisas que podem nos ajudar a meditar sobre esse assunto. A primeira coisa que precisamos fazer para sobreviver aos últimos dias é não dar atenção a zombadores. Vejam que isso é bíblico. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, e vamos ver juntos os versículos 3 e 4. 2 Pedro 3, 3 e 4, Pedro diz: Antes de mais nada, saibam que nos últimos dias surgirão zombadores com suas zombarias, agindo segundo os seus próprios desejos. Eles dirão: onde está a prometida presença dele? Ora, desde o tempo em que os nossos antepassados adormeceram na morte, todas as coisas continuam exatamente como eram desde o princípio da criação. Então, essas palavras do apóstolo Pedro foram escritas para os cristãos que presenciaram a destruição de Jerusalém. Pedro escreveu isso antes da destruição em 70. Era um alerta. Pedro falou: vai haver zombadores, cuidado. E não é exatamente a mesma coisa que acontece em nossos dias? Não é verdade que às vezes na pregação de casa em casa, ou dentro da nossa família, até mesmo pessoas que amamos, zombam de nossa fé? Zombam de nossa fé dizendo que o fim não vai chegar, isso é coisa da sua religião, isso não existe. Então temos que tomar cuidado com essa atitude. Dar atenção a essa atitude, mesmo quando ela vem de pessoas que amamos, pode nos levar a perder o senso de urgência dos últimos dias. E o que pode nos ajudar a rejeitar o pensamento de zombadores, ainda mais daqueles que são pessoas que amamos, é meditar no fato de que, assim como nós hoje estamos sendo instruídos por Jeová, ou lembrados da verdade dos últimos dias, eles também são. Mas por que eles sabem da verdade e preferem ignorar? Por que eles fazem isso? Veja a parte final do versículo 3. Pedro respondeu: agem segundo seus próprios desejos. Muitos ignoram os últimos dias de propósito. Eles sabem o que têm que fazer, mas preferem de maneira egoísta fazer a sua vontade ao invés de obedecer o que Jeová nos pede. Então, devemos tomar cuidado com essa atitude tão prejudicial que pode acabar realmente tirando a nossa oportunidade de sobrevivermos ao último dia. Qual a segunda coisa que precisamos fazer, então, ou que vai nos ajudar a fazer uma autoanálise? É simples, é mostrar em ação que vivemos os últimos dias. Mas o que está envolvido em viver os últimos dias? O apóstolo Pedro também vai responder isso para nós. Ainda no capítulo 3 de 2 Pedro, dê atenção agora aos versículos 11 e 12. Se sua Bíblia não fechou como a minha, 2 Pedro 3, 11 e 12, Pedro diz: visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, pense em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus, ao passo que aguardam e têm bem em mente a presença do dia de Jeová. Somente até aqui. Perceberam? O que vai nos ajudar a viver os últimos dias são 2 coisas mencionadas no versículo 11. É ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. O que é uma pessoa de conduta santa? Basicamente, é alguém que se esforça em fazer a vontade de Jeová quando outros não vêm. Essa foi a definição que uma sentinela antiga deu sobre ser santo. Envolve, por exemplo, pensar em quem nós somos no íntimo. Por exemplo, pergunte-se: será que nos últimos 6 meses
Tenho melhorado como cristão? Tenho rejeitado desejos imorais ou errados? Tenho se saído bem diante de tentações que me têm aparecido? Será que, mesmo quando outros não me veem, estou decidido a fazer a vontade de Jeová? Será que os meus pensamentos mais íntimos agradam a Jeová? É interessante que a sentinela destacou também que uma pessoa que mantém uma conduta santa, ela se concentra não só em fazer essa autoanálise, mas em fazer melhoras para poder corrigir a sua situação em seu íntimo. Por exemplo, ela tem um estudo regular da Bíblia, ela sempre participa das reuniões, ela sempre está presente na pregação. Essas coisas, mencionadas por Pedro como atos de devoção, complementam a santidade que podemos ter em nosso íntimo. Então, meditar em como nós estamos em sentido espiritual, em como nós valorizamos, ou se valorizamos ou não as reuniões, se as preparamos, se comentamos, se damos o nosso melhor na pregação de casa em casa, mesmo agora em que não existe mais um período, né, em que nós não relatamos mais, vai nos ajudar a ver se precisamos fazer algum ajuste. Lembre-se que ninguém é tão bom que não precise melhorar. Todos nós somos imperfeitos, né? E Jeová é um Deus que tem um padrão nos ensinar, Ele ensina por repetição. Talvez você já tenha ouvido isso várias vezes, em vários congressos, assembleias, né? Mas Jeová está mais uma vez nos lembrando de que talvez ainda possamos melhorar. Então encare esse discurso como um lembrete amoroso de Jeová, não como uma cobrança, não como algo que alguém aponta, né, dizendo que você está fazendo errado, mas como algo que você ainda pode fazer para melhorar. Isso inclui você que nos visita e você que é estudante da Bíblia. Talvez ao meditar nesses pontos, você note que precise fazer algum ajuste em quem você é no íntimo. Se esse for o caso, não se desespere. Será um prazer para nós, testemunhos de Jeová, ajudar você a se adequar em seu íntimo para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Com certeza, se meditarmos nisso, conseguiremos ver se de fato estamos nos conduzindo ao caminho que nos levará à vida. Além disso, como cristãos, queremos estar atentos a qualquer coisa que possa tirar de nós a oportunidade de sobreviver aos últimos dias. Não queremos, como as pessoas do mundo, que estão envolvidas demais com as coisas do dia a dia, perder nosso tempo com essas coisas. Nós temos até uma imagem que retrata isso. Veja essa imagem. Nós temos 2 irmãos. Essa foi uma que eu pulei. Essa daí. Então nós temos aí 2 irmãos ao lado esquerdo, né, que estão ali assistindo televisão, fazendo compras. Calma que essas coisas não são erradas, né? Não estamos ensinando isso ou dizendo isso. Mas essa imagem, ela representa alguém, um cristão, que perdeu um bom senso de urgência. Um cristão que deixou se envolver demais com as coisas do dia a dia. Então não é que ele passa muito tempo ali assistindo televisão, mas ele tem desejo de fazer isso, ao invés, por exemplo, de ler a Bíblia ou de procurar melhorar como cristão. Não é que é errado fazer compras, mas ele está vivendo como as pessoas do mundo que vivem só para isso. Ao contrário, queremos ser como esse mesmo casal que mudou de atitude ao analisar o assunto que consideramos nesse discurso. Vejam que agora eles estão focados no reino, na pregação de casa em casa, em quem eles são em sentido pessoal, em seu íntimo, né? E fizeram os devidos ajustes para servir a Jeová. Não temos dúvidas, queridos irmãos, estudantes e visitantes, que depois de nós sermos relembrados por Jeová nesse discurso, todos nós, todos vocês, aplicarão as palavras de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, o último versículo de nosso discurso. Com certeza vocês farão o seguinte: Pedro diz: portanto, amados, visto que vocês aguardam essas coisas, façam o máximo para que ele finalmente os encontre sem mancha, sem defeito e em paz. Com certeza nós faremos o máximo para viver os últimos dias, para agradar a Jeová. Imaginem, queridos irmãos, como vai ser um momento alegre para todos nós, quando muito em breve estivermos no novo mundo de Jeová, lá no paraíso, quando esse último dia tiver chegado ao fim, e estivermos vendo as pessoas que amamos, nossos parentes, aí sim, imagine a alegria que vamos sentir quando nós dissermos: sim, eu sobrevivi aos últimos dias.
Agradecemos ao irmão Luiz Felipe por ter se deslocado até a nossa congregação para proferir esse discurso, mas principalmente agradecemos a Jeová por nos instruir através do irmão Felipe. Todos que estão presentes e pelo Zoom estão convidados para a semana que vem, que teremos um outro tema que também vão ser instruídos. Mostre que você apoia o direito de Jeová a governar. Então todos já estão convidados a estar presentes semana que vem. E para darmos início à nossa segunda parte da nossa reunião, convidamos o nosso irmão Anderson Breda. Queremos renovar boas-vindas a todos, convidá-los para que fiquem mais um pouco conosco, que juntos vamos estudar a nossa revista Sentinela, né? Estudar a Bíblia por meio da revista Sentinela. E para fazermos essa transição de modo apropriado, convidamos todos a se colocarem de pé, aqueles que puderem, para nós juntos entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o de número 111, que tem o tema Nossos Motivos de Alegria. Está baseado em Mateus, capítulo 5, versículo 12. Vamos todos cantar juntos alegremente. Muito bom. O nosso estudo hoje é o de número 17. E ele tem um tema muito importante. Nunca abandone o paraíso espiritual. Está baseado em Isaías 65:18, que diz em parte: alegrem-se e exultem para sempre no que estou criando. Qual é o foco, o objetivo desse estudo, então? É aprendermos que benefícios nós temos por estar no paraíso espiritual e também como atrair mais pessoas para ele. Queremos que você sinta-se à vontade para expressar o desejo de comentar, levantando bem alto a sua mão e também no Zoom, por meio da mãozinha eletrônica. Todos estão convidados a participar. Quem vai nos ajudar com a leitura dos parágrafos hoje é o nosso irmão Wilson. Então vamos todos acompanhar a leitura do parágrafo 1, por favor. Hoje, na Terra, existe um paraíso onde milhões de pessoas vivem em paz e estão ocupadas em fazer coisas boas pelos outros. As pessoas que estão nesse paraíso estão decididas a nunca sair dele. E elas também querem que o maior número possível de pessoas se junte a elas nesse lugar maravilhoso. Que lugar é esse? É o paraíso espiritual.
pergunta o que é o paraíso espiritual e o que devemos estar decididos a fazer. Talvez você queira comentar inicialmente o que é esse paraíso, né? Ali o irmão é Antônio, né? Que nos visita. Só um minutinho, irmão. Está chegando o microfone aí. Por favor. Existe um paraíso onde milhões de pessoas vivem em paz e estão ocupadas em fazer coisas boas pelos outros. Excelente, obrigado, viu? Ainda mais, irmã Larissa aqui na frente. Então, essa expressão paraíso espiritual, né, ela descreve a condição segura e agradável que nós temos para adorar a Jeová. E nesse paraíso espiritual, nós temos a alegria de viver em paz com Jeová e também com os nossos irmãos. Muito bom. Essa nota nos ajuda a entender melhor, né? E o que devemos estar decididos a fazer? A irmã Thaís Gaudi. A nunca sair desse paraíso espiritual, né? E queremos também ajudar o maior número possível de pessoas a se juntar conosco nesse lugar. Muito bom. Acompanhe agora a leitura do parágrafo 2. Satanás transformou este mundo num lugar perigoso, cheio de maldade e ódio. Mesmo assim, é incrível ver como Jeová conseguiu criar um ambiente tranquilo em que os seus servos podem viver em paz. Nosso Deus amoroso sabe muito bem como este sistema de coisas nos prejudica e nos deixa inseguros. Por isso, Ele nos dá a segurança que precisamos para servir a Ele com alegria e continuar nos desenvolvendo em sentido espiritual. A Bíblia fala do paraíso espiritual como sendo um refúgio e um jardim bem regado. Com as bênçãos de Jeová, os que fazem parte desse paraíso podem se sentir felizes e seguros, mesmo nesses últimos dias tão difíceis. O que é o mais incrível sobre o paraíso espiritual? Iniciando com a irmã Júlia. O mais incrível é que Satanás ele transformou esse mundo num lugar perigoso, né, com maldade e ódio. Mas Jeová conseguiu criar um ambiente tranquilo, onde a gente pode viver em paz e também termos essa segurança, né, que a gente precisa para servir a Ele com alegria e continuar nos desenvolvendo em sentido espiritual. Muito bom. O que o texto de Isaías, os dois mencionados aí, nos ajudam nesse sentido a entender melhor? A irmã Rosa. Ele descreve essa condição espiritual, né, esse paraíso espiritual, como um jardim bem regado e complementa que tem nascentes cujas águas nunca secam. Então, tudo isso propicia realmente um ambiente em que aqueles que fazem parte desse paraíso espiritual possam servir a Jeová, né, de maneira feliz e segura. Excelente. O irmão Jorge? Isaías 4:6 se refere a esse paraíso como um refúgio, ou seja, um lugar onde a gente pode se sentir seguro e protegido. Muito bom. É isso mesmo. O irmão Rafael tem um ponto ainda? E só por Jeová mesmo, né? Aqui cita no começo do parágrafo Apocalipse 12:2 e fala que Satanás ele tem grande ira, né? Nós sabemos que desde 1914 ele está aqui na Terra, né? Expulso para cá. Então ele transformou a Terra num lugar muito difícil, muito mau. Mas só por Jeová mesmo para nos prover esse refúgio que o irmão Jorge comentou agora, né? Como diz Isaías 58:11, né? Um refúgio de uma terra árida, né? Quem já foi lá para o deserto sabe como é que é, né? Estar naquele lugar seco, quente, e quando vê um lugar fresco,
com água, né? Aquilo realmente é muito revigorante. E em sentido espiritual, é isso que é o paraíso espiritual para nós que vivemos nesse mundo. Muito bom. Acompanhe agora a leitura do parágrafo 3. Jeová usou o profeta Isaías para descrever como seria a vida no paraíso espiritual. Você pode ler essa descrição no capítulo 65 de Isaías. Essa profecia se cumpriu primeiro em 537 a.C., quando os judeus foram libertados de Babilônia e puderam voltar para sua terra natal. Jeová abençoou seu povo e o ajudou a reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava destruída. Jerusalém se tornou novamente um lugar lindo para se viver, e o templo foi reconstruído para ser o lugar principal de adoração a Jeová em Israel. Qual foi o primeiro cumprimento das palavras em Isaías capítulo 65? A irmã Rosana. Então, o cumprimento foi em 537 a.C., quando os judeus foram libertos de Babilônia, retornaram para reconstruir a cidade de Jerusalém com a ajuda de Jeová. Reconstruíram também o templo de Jeová, onde foi o lugar principal da adoração de Jeová. Então, esse foi o primeiro cumprimento das palavras de Isaías capítulo 65. Muito bom. Obrigado. Ainda o irmão Ricardo. E a profecia descreve a condição que seria esse retorno do exílico babilônio, né? Ali em Isaías 51:11, descreve que eles chegariam com gritos de alegria, seriam coroados com alegria eterna, ficariam cheios de exultação e alegria. Então, realmente, estar de volta à sua terra natal, poder restabelecer a adoração verdadeira foi motivo de grande alegria. E há similaridades com o paraíso espiritual. Com certeza. E também, conforme mostra aqui, né, Jerusalém se tornou novamente um lugar lindo, não? Para se viver. Agora vamos falar de um cumprimento atual. Acompanhe a leitura do parágrafo 4. O segundo cumprimento da profecia de Isaías começou em 1919. Nesse ano, os adoradores de Jeová foram libertados da influência de Babilônia Grande. Foi aí que o paraíso espiritual começou a se desenvolver e muitas congregações foram formadas em toda a terra. Homens e mulheres que antes levavam uma vida imoral e violenta começaram a mostrar qualidades cristãs e a se revestir da nova personalidade que foi criada segundo a vontade de Deus. É claro que muitas das bênçãos que Isaías descreveu só vão se cumprir literalmente no novo mundo. Mas, desde já, os que estão no paraíso espiritual podem ter muitos benefícios. Vamos ver por que é bom para nós estar nesse paraíso espiritual e por que nunca devemos sair dele. Então, qual é o cumprimento atual das palavras em Isaías capítulo 65? Iniciando aqui com a irmã Letícia. Então, em 1919, os adoradores de Jeová foram libertados da influência de Babilônia. Então, foi aí que o paraíso espiritual começou a se desenvolver e as congregações foram formadas ao redor da terra. Então, muitos homens e mulheres deixaram, então, hábitos de vida ruim para se revestir da nova personalidade. Muito bom. O irmão Carlos lá atrás? É evidente, então, que essas bênçãos nós começamos a receber já desde agora, né? Estamos usufruindo. E a verdade é que daqui para frente, ou desde 19 para cá, nós começamos também a usufruir à medida que ajustamos a nossa vida com o que Jeová está nos ensinando. E vamos ver muita coisa aqui à frente ainda, dos benefícios que vamos ter desse paraíso espiritual. Muito bom. O irmão Renato? Até tivemos uma noção disso quando estudamos o estudo 15 dessa revista, né? Até citou o livro Adoração de Jeová Restaurada. Então, mostrando que naquele ano, 1919, foi refinado então o povo de Jeová. E foi identificado aquele que então seria o escravo fiel e prudente que proveria o alimento espiritual no tempo apropriado. Então, podemos dizer que se cumpriu então naquele tempo então um paraíso espiritual, onde então o povo de Jeová começou a ser alimentado em sentido espiritual. Muito bom.
Será que devemos esperar o cumprimento literal de tudo que está descrito aí no capítulo 65 hoje, em nossos dias? Irmã Lídia. Não devemos achar que vai ser cumprido agora, né? Porque Isaías escreveu algumas coisas que vão se cumprir, mas somente no novo mundo de Jeová, né? Mas desejar o que estão no paraíso espiritual podem ter muitos benefícios. Com certeza. Então vamos ver alguns desses benefícios. O primeiro subtítulo é Como nos sentimos no paraíso espiritual. Acompanhe a leitura do parágrafo 5. Saudáveis e bem alimentados. A profecia de Isaías mostra que existe uma grande diferença entre a vida daqueles que estão no paraíso espiritual e daqueles que não estão. Jeová dá tudo e até mais do que os seus servos precisam para continuar adorando a Ele. Ele nos dá o seu Espírito Santo, a Bíblia e muito alimento espiritual para podermos comer, beber e nos alegrar. Nossa situação é bem diferente da situação dos que estão fora do paraíso espiritual. Essas pessoas passam fome, sede e vergonha. Elas sentem que falta algo na vida delas porque não têm uma amizade com Deus. Muito bom. Então vamos ver um primeiro benefício. Inicialmente, quem pode ler para nós Isaías 65:13? O irmão João Cunha. Portanto, assim diz o soberano Senhor Jeová: Vejam, os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês passarão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Muito bom. De acordo com Isaías 65:13, que benefícios nós temos por estar no paraíso espiritual? Inicialmente, a irmã Maila. Os benefícios de estar no paraíso espiritual, de acordo com Isaías 65:13, incluem ser saudáveis e bem alimentados. Então, Jeová provê tudo o que seus servos precisam para continuar adorando a Ele, dando seu Espírito Santo, a Bíblia e muito alimento espiritual. Muito bom. Irmã Natália. Conforme o versículo lido, né? Os que estão nesse paraíso espiritual comem, bebem, se alegram, em contraste com os que não estão nesse paraíso espiritual, né, que passam fome, sede, vergonha. Então, nós temos o privilégio de estarmos nesse paraíso espiritual e nós devemos dar muito valor a essa condição que hoje nós estamos. Com certeza. O irmão Bessa? E eles passam o pior tipo de fome que existe, né? A fome espiritual. E nós valorizamos o que temos. Por exemplo, pense nos vídeos, nas publicações, né? Nas reuniões como essa, nos congressos. Tudo isso produz alegria, uma sensação de segurança que nós não encontramos em nenhum outro lugar. E essas provisões, elas nos conduzem ao melhor estágio, né, que uma pessoa poderia ter, que é a amizade com Jeová Deus. Muito bom. Olhando para essa promessa de Jeová e vendo como ele cumpre ela hoje, né? Será que Jeová, ele só dá o básico para nós? Se ele desse, já estava bom já, né? Está cumprindo o que ele falou. O que o parágrafo chama a atenção aí para nós? E vemos isso claramente, né? A irmã Laís Alves. Não, Jeová, ele é tão amoroso que ele dá muito mais do que a gente precisa, né? Em todos os sentidos, em sentido físico, em sentido emocional e espiritual. Com certeza, ele é muito generoso nesse sentido. E nós somos gratos por isso, né? Agora vamos acompanhar a leitura do parágrafo 6. Outro profeta, Joel, usou coisas do dia a dia, como grãos, vinho e azeite, para mostrar que Jeová é muito generoso. Ele dá tudo o que precisamos em sentido espiritual. Jeová faz isso por meio da Bíblia, de nossas publicações, do site jw.org e também das reuniões, assembleias e congressos. Se aproveitarmos ao máximo tudo que Jeová nos dá, vamos nos sentir saudáveis e bem alimentados em sentido espiritual.
Como Joel 2, 21 a 24, descreve algumas das coisas que Jeová nos dá e como podemos aproveitar bem tudo isso. Irmã Vanessa. Então, nesse texto, Joel, ele usou 3 alimentos que eram básicos ali na vida de Israel, né? Os cereais, o azeite e o vinho. E isso se cumpre hoje de uma forma espiritual, porque Jeová, ele também dá todo o alimento que é necessário espiritualmente, né? Que a gente precisa para se manter bem alimentados e saudáveis espiritualmente. Mas para isso a gente precisa usar e se alimentar, né? Por estar sempre em dia com todos as coisas espirituais que a gente recebe dele. Muito bom. O irmão Rafael? É interessante nós fazermos um quadro mental, né? Comparar essa fartura física e literal que Joel fala, que o ser humano pode ter, com a fartura espiritual. Então aqui fala de chuvas abundantes, depois fala também das eiras cheias de cereal puro. Então a gente começar a imaginar aqueles lugares cheios de grãos, né? Trigo. Hoje a gente pode pensar nos grãos atuais, soja, milho, muita abundância. Aqui também fala de lagares transbordando de vinho, de azeite. Imaginar litros e litros de vinho, de azeite. Então é uma abundância física. Mas quando nós trazemos para a abundância espiritual, é fácil da gente perceber isso. Quem de nós consegue usufruir tudo o que a organização de Jeová, o que Jeová nos dá através de sua organização? Quem consegue assistir todos os vídeos, todo o conteúdo que está lá no site JW, ler tudo que nós temos, né, de livros, de revistas? A gente se esforça, mas a gente tem muita abundância, né? Então, realmente, é um grande privilégio nós pensarmos na abundância espiritual que Jeová nos dá hoje. Com certeza. Por isso que o parágrafo lembra se aproveitarmos ao máximo. Então, fazermos o possível para aproveitarmos o maior número possível desse alimento que Jeová nos dá. Vamos agora ao parágrafo 7 ver uma outra ajuda, outro benefício que temos por estarmos no paraíso espiritual. Felizes e contentes. O povo de Deus pode gritar de alegria, porque o coração deles está cheio de gratidão pelo que Jeová faz. Nós temos uma boa condição de coração por causa das verdades da Bíblia que nos consolam e nos dá nossa firme esperança baseada no sacrifício de Jesus. Além disso, conversar com os nossos irmãos sobre essas coisas maravilhosas nos dá verdadeira alegria. Quem pode nos ajudar lendo Isaías 65:14, por gentileza? Excelente. Vamos ali com o irmão Antônio. Aqui. Os meus servos gritarão de alegria por causa da boa condição de coração, mas vocês clamarão por causa da dor de coração e chorarão por causa do seu espírito quebrantado. Obrigado. Porque temos uma boa condição de coração. Lá atrás, estudante Edmilson. Temos uma boa condição de coração por causa das verdades bíblicas que nos consolam de nossa firme esperança baseada no sacrifício de Jesus. Excelente, obrigado. O irmão Jonatas. Quando nós, por qualquer motivo, conversamos com as pessoas do mundo, por mais que elas tenham prosperidade, tenham determinados atributos, sejam físicos, sejam mentais, elas sofrem porque elas não sabem o que vai vir à frente, elas não têm qualquer esperança. E mesmo a testemunha de Jeová menos privilegiada em qualquer desses outros aspectos, ela vem ao salão do reino, ela absorve o Espírito Santo de Jeová, aprende da experiência de Jeová e sai do salão do reino feliz. Então, por isso, nós somos sempre felizes e contentes. Verdade. O irmão Jorge. E as verdades da Bíblia que Jeová nos proporciona e a companhia dos irmãos é algo tão maravilhoso, né?
Mas tão maravilhoso que a profecia de Isaías não diz que a gente vai ficar contente ou alegre. Diz que nós vamos gritar de alegria. Então isso dá o tom do tamanho das bênçãos que Jeová nos dá através das verdades da sua palavra e da convivência com nossos irmãos espirituais. É realmente para gritar de alegria, né? É verdade. O irmão Aelton? O Salmos 34:8, né, fala que a gente deve permitir, né, nós devemos nos permitir provar, né, quanto o Jeová Deus é bom, né. E quando a gente não conhece alguma coisa que a gente nunca comeu, às vezes a gente fica receoso, né, sem saber se vai comer ou não. Quando você come, você vê que aquilo é muito bom, né, totalmente diferente daquilo que você imaginava. Jeová não, Jeová você pode experimentar sem medo, né, nós podemos experimentar sem medo, né. A gente tem que permitir, né? Nós temos que nos permitir fazer isso, né? Então, se a gente provar, Jeová fala que ele nos dá a plena certeza que a gente não vai se arrepender, né? Muito pelo contrário, nós vamos ser muito felizes. Com certeza. E à medida que conversamos com os nossos irmãos, né, nas reuniões, no campo, nós também vemos como eles têm provado Jeová e como Jeová tem os ajudado, e isso nos alegra muito, né? Agora, acompanhe a leitura do parágrafo 8. O paraíso espiritual se destaca por duas características principais: o amor e a união entre o povo de Jeová. Esse vínculo de união é uma amostra de como a vida será no novo mundo, quando os servos de Jeová vão viver com ainda mais amor e união do que vive hoje. Uma irmã conta o que ela percebeu na primeira vez que conheceu as testemunhas de Jeová. Eu não fazia ideia do que era ser feliz, nem mesmo na minha família. A primeira vez que eu vi pessoas que realmente se tratavam com amor foi entre as testemunhas de Jeová. Qualquer um que quiser se sentir realmente feliz e contente precisa conhecer o nosso paraíso espiritual. As pessoas podem dizer o que quiser sobre as testemunhas de Jeová, mas nós sabemos que, para Jeová e todos os que o adoram, nós temos uma boa reputação. Quais são as duas principais características do paraíso espiritual? Lá atrás, o irmão José Aleixo. É o amor e a união, né, entre o povo de Jeová. Então, quando somos amorosos, a congregação fica mais unida. E isso dá honra a Jeová e atrai pessoas sinceras à congregação. Excelente. O irmão Edilson? Por isso, se alguma vez a gente se sentir desanimado, né, ou inseguro, né, é bom meditar nisso, porque amor e união no mundo que a gente vive é assustador, né, pensar nisso, né? Então, só a ação do Espírito Santo explica isso. Nenhuma religião tem isso, nem sequer a nível regional, eles vivem brigando entre eles, né? Agora imagina a nível nacional, a nível mundial, né? Então, o amor e a união é a assinatura de Jeová. Então, é uma coisa que se destaca de tudo quanto é religião. Não existe nada nem parecido, né? Então, se alguma vez a gente se sentir desanimado, é só parar e meditar nessas duas qualidades, né? O amor e a união. Isso nos diferencia de tudo quanto é religião que existe. Muito bom. Irmã Lídia? Colossenses 3,14 diz para revestirmos de amor, né? Porque isso é o perfeito vínculo de união. E realmente esse vínculo de união é o que mostra como que a vida vai ser no novo mundo, né? Hoje é só uma amostra. Nós temos hoje essa união e diferenciamos de todas as outras religiões, né? Mas perfeita união mesmo vai ser no novo mundo. Então, podemos até tentar imaginar como que vai ser isso. Então, podemos esperar muito mais nesse sentido, né? Irmã Larissa? Esse parágrafo me fez lembrar do broadcast agora de julho, né? Que ela tem uma entrevista de uma irmã em que ela passou a ser testemunha de Jeová,
porque ela viu o amor quando ela começou a estudar a Bíblia, ela começou a assistir as reuniões, isso chamou muita atenção dela, viu quantos irmãos eles têm amor e união dentro da organização de Jeová. Então, por isso que é muito importante, né, sempre quando vier uma pessoa, até mesmo visitar as nossas reuniões, a gente mostrar, eles vão conseguir ver essa diferença, né, eles conseguem ver que dentro da organização de Jeová a gente consegue ter esse amor e essa união. Muito bom. Irmão Gustavo, tem um ponto? Esse parágrafo ainda reforça o amor de Jeová com as pessoas aqui na Terra, né? Porque aqui ele reforça o convite, né? Que qualquer um que quiser se sentir realmente feliz, né? E contente precisa conhecer esse paraíso espiritual. E é o convite que ele faz para as pessoas se achegarem a ele na organização. Muito bom. Obrigado por mencionar esse ponto. Agora vamos ao parágrafo 9, por favor. Tranquilos e calmos. Em Isaías 65:14, nós lemos que é a situação das pessoas que escolhem ficar fora do paraíso espiritual. Elas clamam por causa da dor de coração e choram por causa do espírito quebrantado. É verdade que o povo de Deus também enfrenta muito sofrimento, mas essas coisas logo serão esquecidas e ficarão escondidas dos olhos de Deus. Jeová vai fazer os nossos problemas desaparecerem e, com o tempo, até as memórias ruins que nos causam tanta dor irão deixar de existir completamente. Inicialmente, quem pode ler para nós? Isaías 65, 16 e 17, por gentileza. Lá atrás eu esqueci o nome do irmão, já que você me falou hoje, hein? Lembra? Alberto. Como? Alberto. Alberto. De modo que todo aquele na terra que procurar uma bênção para si, mesmo será abençoado pelo Deus da verdade. E todo aquele na terra que fizer um juramento, jurará pelo Deus da verdade. Pois as aflições anteriores serão esquecidas, ficarão escondidas dos meus olhos. Pois vejam, crio novos céus e nova terra, e as coisas anteriores não serão lembradas, nem voltarão ao coração. Obrigado. De acordo com Isaías, então, 65, 16 e 17, o que vai acontecer com as coisas que nos causam sofrimento? Irmã Jéssica. Isaías 65:14 diz que as pessoas que escolhem ficar fora do paraíso espiritual, elas clamam por causa da dor de coração e choram por causa do seu espírito quebrantado. E nós percebemos mesmo, as pessoas desse mundo estão cada vez mais tristes e sem objetivo. Mas nós, do povo de Jeová, mesmo enfrentando o sofrimento, que não estamos livres, né? Mas nós temos esperança, né? E sabemos que logo serão esquecidas e ficarão escondidas aos olhos de Jeová. Muito bom. O irmão Luiz Awad? É muito encorajador saber que esses problemas internos, que muitas vezes causam tanto sofrimento, tanta dor, é uma questão de tempo para deixar de existir. Isso é muito consolador, porque nós estamos falando aqui em vida eterna. E hoje vivemos algumas dezenas de anos, não mais que isso. Mas quando se fala em vida eterna, em vida plena, é sinal que tudo que nos faz sofrer hoje vai acabar. Muito bom. Excelente. Vamos agora à leitura do parágrafo 10. Mesmo hoje em dia, já é um alívio para a nossa mente quando vamos às reuniões. Lá, nós podemos deixar para trás o estresse deste mundo tão ruim. Quando mostramos as qualidades que fazem parte do fruto do Espírito de Deus, como amor, alegria, paz, bondade e brandura, estamos fazendo a nossa parte para que exista calma e tranquilidade no paraíso espiritual. Para todos nós, é uma grande bênção poder estar junto da organização de Deus. E os que continuam no paraíso espiritual, em breve, irão ver o cumprimento completo da promessa de Deus de criar novos céus e uma nova terra. Por que você acha que é uma bênção estar junto com os irmãos? Abra seu coração para nós.
Por que você acha que é uma bênção? O irmão Valdecir? O ser humano, ele nasceu para viver em sociedade. E nós temos o livre-arbítrio de nos procurar as nossas amizades, né? E para o cristão é muito importante ele se associar com os irmãos, porque vai fortalecer ele na conversa, nos assuntos espirituais, vai fazer ele vencer esse mundo ruim. Se nós se isolar, igual tem essa imagem, ficar isolado, a gente vai acabar procurando a amizade de pessoas que não servem a Jeová e não falam a mesma língua que a nossa. Então, acaba ficando fraco a nossa fé, né? Então, é muito importante chegar sempre um pouco mais cedo, ficar um pouco depois da reunião, sempre procurar ter essa amizade achegada com nossos irmãos, que vai fortalecer cada vez mais nós. Com certeza. Irmão Jonatas também tem um ponto? Jeová escolheu cada um dos seus servos. Então, se Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Todo-Sábio, ele teve o bom gosto de escolher cada uma das pessoas que está no salão hoje, imagina eu, que sou filho dele, poder conviver com essas pessoas. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente deve ficar feliz em estar com nossos irmãos. Muito bom. O irmão Dario? Aí em Gálatas destaca as características do fruto do Espírito, né? Isso me fez pensar que, embora desenvolver essas qualidades pessoalmente, estudar para isso, me esforçar, seja muito bom para mim, também é parte da minha responsabilidade desenvolver essas qualidades para ser um guardião do bom ambiente que o som do reino deve ser, de realmente refletir esse paraíso espiritual, né? Então, lá no início do parágrafo, disse que quando vamos às reuniões, podemos deixar para trás o estresse desse mundo tão ruim. Então, é isso que nós devemos esperar quando chegamos no som do reino. E por isso, cada um de nós deve preservar esse local assim, desse jeito. Como que essa imagem deixa claro isso, né? Do nosso papel? O que essa imagem nos mostra? O irmão Edilson? Essa imagem nos incentiva a tirar proveito do paraíso espiritual, né? Não basta estar juntos, nós temos que estar interagindo com os nossos irmãos, né? Assim como aparece nessa imagem, talvez depois da reunião ou antes que seja, né? Eles estão conversando entre si. Embora não é o que a imagem ela transmite de forma direta, mas quando nós vemos ali uma pessoa sozinho, né, esse jovem sozinho mexendo no celular, logo nós nos lembramos que as publicações em formato digital, elas estão dentro de um aparelho, lógico, né? E se a gente não souber usar esse aparelho, vai ficar aparecendo mensagens, alguém que está mandando informação para você, mandando mensagem, você está em algum grupo, né? Ou então um shopping lá, um aplicativo de compras está aparecendo lá com ofertas, né? Enfim, está fazendo com que você deixe de tirar proveito, né? Então é muito bom a gente aproveitar essa oportunidade e reparar como é que nós estamos usando sabiamente os equipamentos eletrônicos durante as reuniões. Verdade. Irmão Bruno? A imagem nos lembra também que cada irmão teve um sacrifício ou uma dificuldade para vencer para estar na reunião, né? Então, esses irmãos merecem nossa atenção. Se olharmos na imagem, tem ali uma irmã cadeirante, tem duas jovens, tem um jovenzinho conversando com um irmão mais experiente. Então, são situações que esses tiveram que enfrentar, diferentes, situações bem diferentes, né? Talvez para a irmã cadeirante o desafio de ir para o salão seja para jovens se manter íntegra nas escolas, ou para o jovenzinho lá atrás da mesma forma, a pressão dos colegas, né? Aquilo que ele tem ouvido. Então, vale a pena dedicar tempo para cada um desses e observar o amor que eles têm por Jeová, entender o porquê que Jeová escolheu cada um desses servos, né?
E se bem, como bem lembrado pelo irmão Edilson, a gente der atenção demasiada para algo eletrônico, a gente vai desviar essa atenção e vai nos enfraquecer, né? Porque a gente vai deixar de enxergar essas qualidades dos irmãos para enxergar talvez críticas a eles. Obrigado, Bruno. O irmão Samuel. E nós podemos ver na gravura o rosto de todos os irmãos. Todos estão alegres de estar ali. Estão desenvolvendo as qualidades que estão descritas em Gálatas. Mas o irmão, ele está se concentrando ali no celular, mas pode estar concentrando num problema que está na firma. Mas lembramos que nós devemos deixar para fora os nossos problemas e nos concentrar na alegria que temos ali. Jeová nos dá isso para nós nos mantermos bem firmes e alimentados em sentido espiritual, como os outros irmãos da gravura estão fazendo. Muito bom. É muito bonito ver, né, como é que os irmãos desenvolvem os aspectos ali, as qualidades do fruto do Espírito, né? Quando a gente está aqui observando cada um de vocês, se esforçando, cada um se destaca por uma dessas qualidades, isso nos ajuda também a querer aprender com vocês e a também desenvolver melhor essas qualidades. É muito bom. Vamos agora acompanhar a leitura do parágrafo 11. Gratos e animados. Isaías dá mais um motivo para nos alegrar e exultar no paraíso espiritual. Foi Jeová quem criou esse paraíso. No mundo, as pessoas não aprendem nada sobre Deus. É por isso que Jeová nos usa para tirar as pessoas de lá e ajudá-las a entrar no nosso maravilhoso paraíso espiritual. Nós ficamos muito empolgados com todas as bênçãos que recebemos por estar na verdade e queremos contar a todo mundo sobre essas maravilhosas bênçãos. Um leitor, por gentileza, para ler Isaías 65, versículos 18 e 19. Irmã Etiane. Portanto, alegrem-se e exultem para sempre no que estou criando, pois vejam, crio Jerusalém como motivo de alegria e o seu povo como motivo de exultação. E me alegrarei com Jerusalém e exultarei pelo meu povo. Não se ouvirá mais nela o som de choro nem um grito de aflição. Obrigado. Então, de acordo com esse texto de Isaías 65, 18 e 19, como deveríamos nos sentir ao saber que Jeová criou o paraíso espiritual? Irmã Rafaela. Então, nós devemos nos sentir bastante gratos e animados por esse grande privilégio, porque no mundo as pessoas elas não aprendem nada sobre Deus e Jeová ele nos usa, né? Então, para tirar essas pessoas e ajudá-las a entrar nesse maravilhoso paraíso espiritual. Muito bom. E que expressão o texto nos incentiva a ter aí? O texto que lemos. Qual é o incentivo aí, de acordo com o texto? Irmã Laís. O texto fala que a gente deve se alegrar e exultar. Muito bom. Sem dúvida nos sentimos assim, né? Felizes, alegres e radiantes. Vamos agora acompanhar a leitura do parágrafo 12. Você não fica animado e com o coração cheio de gratidão quando pensa na esperança que temos por fazer parte do paraíso espiritual? Pare um pouquinho e imagine como será a vida no novo mundo. A Bíblia promete: não haverá mais ali um bebê que viva apenas uns poucos dias, nem idosos que não vivam todos os seus dias. Nós vamos construir casas e morar nelas, plantar vinhedos e comer os seus frutos. Não vamos trabalhar arduamente em vão, porque seremos abençoados por Jeová. Ele promete nos dar uma vida com um objetivo real, uma vida segura e feliz. Antes mesmo que clamem, Jeová já vai saber o que cada pessoa precisa e vai satisfazer o desejo de todos os seres vivos. Como você se sente ao ler a promessa descrita em Isaías 65, versículos 20 a 24? Tem bastante coisa ali, não? Como é que você se sente? Talvez algo ali específico te faça ser cheio de gratidão. O irmão Carlos lá atrás?
Bem, eu vou dizer algo que não está aqui relacionado, mas está dentro do Isaías 65, 20 a 24. Aqui fala, Jeová falou que os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore. Quanto tempo vive uma árvore? Bem, se a gente pensar na sequoia, ela vive 3.000 anos ou mais. Basta dizer, então, que teremos, nesse tempo, vida eterna. Jeová garantiu aqui, nessas palavras, isso. E pensar nisso dá realmente ânimo para continuar e nos manter nesse paraíso espiritual. Muito bom. Irmã Berenice? Também, que alegria, né? Olhar para as pessoas no mundo, tanta desgraça, tanto sofrimento, né? Tanta gente abandonada, crianças sofrendo. E sabemos que nós estamos no paraíso espiritual já agora, podemos ajudá-las a sair desse mundo. E entrar nesse paraíso onde não vão trabalhar dualmente em vão. Até nós, hoje em dia, né? Trabalhamos tanto para nada. Mas, quando trabalhamos para Jeová, somos felizes, revigorados, recuperados. Somos felizes, alegres de estar no meio do povo de Jeová. E fisicamente também, né? E Jeová diz que nós não, antes mesmo que a gente chame a Ele, Ele já vai atender nosso pedido, abrir a mão e satisfazer o desejo de todo mundo. Por isso que é bom, né? A gente tentar ajudar outras pessoas a merecer também essa bondade de Jeová. Com certeza. A irmã Francisca? Sempre que eu leio o Salmo 145:16, eu penso no amor que Jeová tem por nós e como que Ele quer nos fazer felizes. Porque Ele fala que Ele vai satisfazer o desejo. Então, desejo não é uma necessidade. Às vezes a gente deseja alguma coisa que a gente não precisa, mas é só um desejo. Mas Jeová, Ele quer satisfazer isso, o desejo. Ele quer realmente nos fazer felizes de todas as formas. Muito bom. Então, quando a gente olha para esse texto, junto com outros da Bíblia, né, a gente vê como que Jeová promete desfazer cada problema que temos hoje, né? Então, quando o morador fala de um problema, a gente mostra para ele a solução de acordo com a vontade de Jeová. Muito bom. Acompanhe a leitura do parágrafo 13. Seguros e em paz. Com a ajuda do Espírito Santo de Jeová, muitas pessoas que eram violentas, agressivas e desonestas fizeram mudanças impressionantes na vida. Depois de muitos esforços, elas conseguiram se livrar da sua personalidade ruim. É verdade que, por causa da nossa imperfeição, nós ainda continuamos cometendo erros. Mas Jeová tem unido todo tipo de pessoas que amam a Ele e amam uns aos outros, e, como resultado, nós temos verdadeira paz e união. Esse é um milagre que apenas o Todo-Poderoso poderia fazer. Quem vai nos ajudar, por gentileza, lendo Isaías 65:25? Aqui na frente, irmã Natália. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como o touro, e a serpente se alimentará do pó. Não farão dano, nem causarão ruína em todo o meu santo monte, diz Jeová. Eu, às vezes, inverto o nome das irmãs aí. Muito bom. Como que Isaías 65:25 descreve as mudanças que as pessoas fazem quando aprendem a verdade? Como esse texto mostra isso? Irmã Vanessa. Então, a mudança dos lobos, leões e serpentes para comportamentos ali pacíficos representa a transformação das pessoas que, com a ajuda do Espírito Santo de Jeová, também abandonam comportamentos que são agressivos e violentos. Então, isso mostra como que a verdade e a orientação de Jeová realmente pode ter um impacto, né, e uma transformação na vida das pessoas. Excelente. Então, essa comparação ilustrativa aí, figurativa, né, é muito apropriada para os nossos dias, não? Se nós pensarmos em animais selvagens, né, hoje, será que conseguiríamos pegar os animais domésticos e colocá-los juntos, todos juntos,
e com grande esforço nosso fazer com que os animais selvagens não ataquem os animais domésticos? Será que conseguiríamos fazer isso? Obviamente que não, né? Mas o que Jeová faz aqui, dentro da sua organização? Só para ficar bem claro o ponto aí. Aqui a irmã Miriam. Jeová faz um verdadeiro milagre, né? E nós vemos isso aqui em Tito 2:11. Ele consegue fazer isso por causa de sua bondade imerecida. Então, nós não merecemos, ninguém merece ter o privilégio de fazer essa mudança. Mas Jeová, pela sua bondade, permite isso. Por quê? Porque Ele quer que todo tipo de pessoa seja salva e se achegue a Ele. Ou não é um milagre mesmo, não? Ver que pessoas que tinham atitudes animalescas, por assim dizer, né, passem a conviver junto com outras que têm já atitudes como animais domésticos e vivem em paz e união. Isso porque Jeová muda realmente as pessoas no seu íntimo, né? Com a ajuda de Jeová, elas mudam. Mesmo com a imperfeição, continuando errando, né? Jeová faz esse milagre. É muito bom ver toda essa união em nossos dias dentro da organização de Jeová. Vamos agora à leitura do parágrafo 14. Será que uma pessoa realmente pode mudar? Veja o que aconteceu com um jovem que, aos 20 anos, já tinha sido preso várias vezes e levava uma vida imoral e violenta. Ele tinha sido preso por roubar carros, invadir casas e outros crimes. Ele partia para a briga por qualquer motivo. Assim que ele ouviu as verdades da Bíblia e começou a assistir às reuniões das testemunhas de Jeová, ele teve certeza de que tinha encontrado algo que fazia a vida valer a pena, o paraíso espiritual. E depois de se batizar, ele sempre parava para pensar em como as palavras de Isaías 65:25 tinham tudo a ver com ele. Ele deixou de ser uma pessoa feroz e violenta, como um leão, e se tornou uma pessoa pacífica, como uma ovelhinha. Como o exemplo de um irmão mostra que as palavras de Isaías 65:25 são verdadeiras. Um exemplo aí atual, né? Quem quer destacar o que aconteceu na vida dele? Como ele aplicou a si mesmo esse texto, né? A irmã lá atrás. Isso. Então, temos o exemplo aqui de um jovem de 20 anos, né? Jovem mesmo, mas ele já tinha feito tanta coisa. Ele levava uma vida imoral, ele era violento, ele roubava carros, invadia casas, né? E também era briguento por qualquer motivo. Mas ele ouviu as verdades da Bíblia e começou também a assistir às reuniões. Aí ele teve certeza que tinha encontrado algo que fazia a vida dele valer a pena, que seria o paraíso espiritual. E veja que ele chegou até a se batizar, né? Ele pensava nas palavras de Isaías 65:25 e ele aplicava nele mesmo, porque ele deixou de ser uma pessoa feroz, né, e violenta, assim como um leão, e se tornou uma pessoa pacífica como uma ovelhinha. Excelente. Uma bela comprovação aí do texto de Isaías, né? Ver como Jeová tem cumprido isso hoje. Agora vamos à leitura do parágrafo 15. Isaías 65:13 começa dizendo: Assim diz o soberano Senhor Jeová. Já o versículo 25 termina com a expressão, diz Jeová. Nós sabemos que as promessas de Jeová sempre se cumprem, ou seja, o paraíso espiritual já é uma realidade. Jeová já reuniu uma família de adoradores que é sem igual. Entre o povo de Jeová, podemos nos sentir em paz, como se estivesse bem longe deste mundo violento. É por causa disso que nós queremos ajudar o maior número possível de pessoas a também se juntarem à nossa família mundial. Podemos fazer isso nos concentrando na obra de fazer discípulos. Por que queremos convidar outros para se juntar a nós no paraíso espiritual? E como podemos fazer isso? Iniciando com a irmã Laís aqui na frente, umas carinhas.
Como nós vimos, o paraíso espiritual ele já é uma realidade. Jeová ele já reuniu uma família de adoradores que é sem igual. Então, quando nós estamos entre o povo de Jeová, podemos nos sentir em paz, como se estivéssemos bem longe desse mundo violento. Então, nós queremos que outras pessoas também se juntem a essa família mundial. E nós podemos fazer isso por meio da obra de fazer discípulos. Excelente, muito bom. Agora vamos ao próximo subtítulo, ajudando outros a entrar no paraíso espiritual. Vamos falar um pouquinho mais disso, né? De ajudar as pessoas. Leitura do parágrafo 16. Cada um de nós pode fazer algo muito importante para ajudar outros a querer entrar no paraíso espiritual. Podemos imitar a Jeová. Ele não força ninguém a fazer parte da sua organização. Em vez disso, Jeová atrai as pessoas de maneira bondosa. É por isso que, depois de aprender sobre as qualidades de Jeová e sua personalidade, é impossível uma pessoa sincera não querer ser amiga dele. Mas como nossas qualidades e nossa boa conduta pode atrair mais pessoas para o paraíso espiritual? O que pode ajudar outras pessoas a fazer parte do paraíso espiritual? O irmão Wagner. É imitar a Jeová. Nós estamos vendo recentemente, várias vezes nas reuniões, como aplicar bondade e amor às pessoas de formas práticas no nosso dia a dia. E a gente sabe que ao as pessoas verem isso, elas se sentem atraídas, né, pelo nosso jeito de ser e até mesmo o que a gente aprende, o que nos levou a agir de tal forma. Muito bom, direto no ponto. O irmão Aleixo lá atrás? E conforme mostra João 6,44, é Jeová, né, que atrai as pessoas de maneira bondosa, né? E ele faz isso de duas maneiras, por meio da Bíblia, né, que nós pregamos da palavra de Deus, das boas novas, e por meio também da ajuda do seu Espírito Santo. Muito bom. Que maneira sábia de agir da parte de Jeová, não? Queremos imitá-lo nesse sentido. Agora vamos à leitura do parágrafo 17. Uma maneira de atrair pessoas ao paraíso espiritual é tratando nossos irmãos e irmãs com amor e bondade. Nas primeiras vezes que uma pessoa vem ao Salão do Reino, nós queremos que ela se sinta como aqueles que provavelmente assistiram às reuniões na antiga congregação de Corinto. Eles disseram: Deus está realmente entre vocês. Para causar esse efeito nas pessoas, precisamos sempre seguir o conselho de ser pacíficos uns com os outros. Como podemos atrair outros ao paraíso espiritual? Inicialmente aqui na frente, a estudante Maria. Uma maneira de atrair pessoas ao paraíso espiritual é tratando nossos irmãos e irmãs com amor e bondade. Muito bom, obrigado, dona Maria. Ainda mais, irmã Valéria? Então, o ambiente dentro do Salão do Reino, a convivência com os nossos irmãos, nós queremos ter o mesmo efeito do que as pessoas lá na antiga congregação de Corinto, que elas disseram que Deus está realmente entre vocês. Então, esse tipo de comentário é o efeito que o nosso comportamento, as nossas atitudes causam nas outras pessoas, né? Em sermos pacíficos, bondosos e amorosos com todos. Muito bom. Aqui na frente, a irmã Thaís. E é muito comum nós vermos relatos de irmãs que afluíram à organização de Jeová por meio da pregação. A primeira vez que eles foram ao Salão do Reino, dificilmente eles se lembram do que aprenderam naquela reunião, mas eles nunca se esquecem do modo como eles foram tratados, né? Então, a gente nunca pode subestimar esse impacto positivo da nossa marca registrada, né? De sermos unidos e mostrarmos amor com as pessoas. Muito bom. Vamos agora à leitura do parágrafo 18. Sempre devemos tentar ver nossos irmãos assim como Jeová os vê. Fazemos isso quando nos concentramos nas qualidades deles e não nas imperfeições, porque afinal, em breve, elas não vão existir mais.
Nós podemos resolver qualquer problema que tenhamos com os irmãos de uma maneira amorosa, sendo sempre bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros. Dessa maneira, as pessoas que querem ser tratadas com amor vão querer fazer parte do paraíso espiritual. O que pode atrair as pessoas à nossa organização? O que pode atrair? O irmão Fernando, aqui na frente, Hudson. Então, o que pode atrair é justamente a forma como procuramos resolver nossos problemas, né? Sabemos que nós somos imperfeitos, nossos irmãos também são imperfeitos, mas procuramos não olhar a imperfeição deles, mas sim nas boas qualidades que os nossos irmãos têm. E conforme diz aqui o texto de Efésios, que fala que Jeová, ele perdoa liberalmente as pessoas, né? Então nós também devemos perdoar os nossos irmãos quando surgem problemas. Isso vai atrair as pessoas que veem a união que o povo de Jeová tem em solucionar problemas que às vezes acontecem. É verdade. Às vezes as imperfeições dos irmãos, né, podem nos irritar ou até nos prejudicar de alguma forma, né? E é fácil olhar para um problema, né, da nossa parte, porque é algo que nos irrita ou nos incomoda, né? Mas seria sábio ficarmos olhando essas imperfeições dos nossos irmãos? O que o parágrafo nos lembrou? O que vai acontecer com as imperfeições? Aqui a irmã Paula. As imperfeições não vão mais existir. Excelente. Vão simplesmente desaparecer, né? Será que vale a pena, então, gastarmos nosso tempo e energia nos preocupando com algo que vai sumir, né? Então, se der para passar, vamos deixar passar, né? Colocar aí na conta da imperfeição e sermos perdoadores. Vamos ao último subtítulo, Continue no Paraíso Espiritual, parágrafo 19. Nós ficamos muito felizes de fazer parte do paraíso espiritual. Hoje em dia, esse paraíso está mais lindo do que nunca, e nunca houve tantas pessoas fazendo parte dele. Por toda a eternidade, nós vamos ser gratos por esse paraíso que Jeová criou especialmente para nós. Se uma pessoa quiser se sentir contente, calma e segura, é só fazer parte do paraíso espiritual e nunca sair dele. Mas cuidado! Satanás continua fazendo de tudo para nos enganar e nos tirar de lá. Não vamos deixar que ele faça isso. Queremos fazer o nosso melhor para proteger a beleza, a pureza e a paz que temos no paraíso espiritual. Irmão Wilson, agradecemos por nos ajudar com a sua excelente leitura aqui hoje. A pergunta A é, de acordo com o quadro, eles saíram, mas voltaram? O que alguns disseram depois de voltar para o paraíso espiritual? Temos aí um quadro, né? Talvez você possa mencionar uma das 3 situações aí. Quer mencionar uma delas? O irmão Tomazelli? É o caso de June, né? Que tinha parado de assistir às reuniões, ficado inativa, e assim que decidiu voltar ao paraíso espiritual, disse como foi maravilhoso estar de novo com o povo de Jeová, mas mais do que nunca eu sei que é preciso dos irmãos e da ajuda deles. Ainda bem que deu tempo, né? Então são expressões sinceras, que é o que nós realmente sentimos aqui, né? Muito bom. Ainda mais um breve comentário sobre uma outra situação mencionada aí. Irmã Laís? Desassociada por quase 40 anos, mas ela foi readmitida em 2021 e ela falou que antes ela se sentia deprimida e sozinha, mas agora ela sabia que tinha Jeová do lado dela, que ele ouvia e respondia suas orações.
E agora ela voltou até o Espírito Santo de Jeová a estudar a Bíblia regularmente e se sente feliz e próxima dele. Muito bom. Temos também um outro caso do irmão John, né? Muito interessante. Mas a pergunta B diz assim: o que devemos estar decididos a fazer? Você pode até usar a imagem, caso deseje. O que devemos estar decididos a fazer? Temos a imagem para ajudar aí. Irmã Rosa. Nós temos um inimigo muito poderoso, né, que é Satanás, e tem um objetivo muito claro. Ele quer nos tirar dessa condição espiritual que nós vivemos, né, o paraíso espiritual. Mas cada um de nós deve estar decidido a dar uma resposta a ele, né, fazer o nosso melhor para manter seguro e protegido, né, esse paraíso espiritual. E a imagem mostra justamente isso, né, irmãos se reunindo, passando tempo junto, né, talvez trocando experiências espirituais, fazendo a parte deles para manter esse paraíso espiritual sempre vivo. Muito bom. Vamos agora a uma breve recapitulação. Qual é a sua resposta? O que é o paraíso espiritual? Irmã Suzana? É uma condição especial para adorar a Jeová, e que existe em toda a terra entre o povo de Jeová. Muito bom, excelente. E que bênçãos nós temos por estar no paraíso espiritual. O irmão Paulo Formas, lá atrás, por favor. Por vivermos tranquilos e seguros, por estarmos na organização de Deus, por fazer parte dessa família, e Ele nos dá muito alimento espiritual para comer, beber, nos alegrar e ter uma boa condição de coração. Muito bom. E como ajudamos outros a querer fazer parte do paraíso espiritual? Irmã Vilma. Então, pela nossa conduta, né, quando nós amamos nossos irmãos, os tratamos, né, com amor, eles veem isso, né, e isso atrai essas pessoas. E também quando nós nos concentramos na pregação, né, falando diretamente a eles a respeito, né, de Jeová. Muito bom. Irmão Paulo? Então as pessoas vão notar esse amor entre nós, né, e elas também vão querer fazer parte desse paraíso espiritual. Excelente. Um estudo muito bom e oportuno, né? Como Jeová é maravilhoso e nos dá o alimento no tempo apropriado. Foi muito bom ver o quão gratos devemos ser por estarmos nesse paraíso espiritual. Podemos pensar da seguinte forma, né? Alguns irmãos gostam, na verdade, várias pessoas, né, gostam de comer num restaurante. E, às vezes, muitos gostam de pedir lá um prato, um buffet, né, no cardápio, algo completo, com entrada, prato principal e sobremesa, né? E às vezes a entrada ela é tão boa, tão gostosa, tão bem feita, que a expectativa para o que vem à frente é muito grande, né? Você já fica imaginando o que será do prato principal e da sobremesa, né? Então algo parecido acontece hoje. O que Jeová nos dá nesse paraíso espiritual já é algo maravilhoso. E nos enche de expectativa para o que virá à frente. O que ainda Jeová vai dar para nós no novo mundo, cumprindo tudo o que Ele promete. Então, as nossas expectativas estão lá em cima. Mas tenho certeza, conforme destacou o estudo hoje, que o que temos hoje é só uma amostra. Então, Jeová, com a sua generosidade, vai superar ainda mais a expectativa que nós temos. Tenham certeza disso. Muito bom. Vamos agora encerrar nosso estudo de forma apropriada, convidando todos que puderem a ficar de pé. E vamos entoar o cântico número 144. Agradecemos a todos os comentários, os participantes e também quem nos ajudou ali com a parte mecânica. Muito obrigado. Este cântico tem como tema Olhe para as Bênçãos, baseado em 2 Coríntios 4:18. Depois convidamos o irmão José Antônio para fazer uma oração para nós de encerramento.